A paz do Senhor, amada igreja, boa noite. Boa noite também a quem está em casa nos assistindo. Hoje a passagem se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Amém? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Vamos orar, curve a cabeça. Deus Pai, mais uma vez, te damos graças, Senhor, agora nessa noite, Pai, por podermos estar na sua casa, abrindo a sua palavra e podendo ouvir o teu Espírito, Deus, entrando em nossos corações. Pai, me coloco agora na tua presença, somente como um vaso, Deus, que seja o Senhor falando, não eu, que eu diminua e o Senhor cresça a cada momento aqui, esteja conosco, nos guie e mostre, Pai, para nós a sua verdade. É em nome de Jesus, amém. Pode se assentar o irmão, fiquem à vontade. Então chegamos aqui no livro de 1 Tessalonicenses. Esse livro aqui foi escrito pelo apóstolo Paulo à igreja na cidade de Tessalônica. Esse livro foi escrito primeiramente porque Paulo, numa das suas viagens missionárias, que foram relatadas lá no livro de Atos, ele passa um tempo em Tessalônica, mas tem que sair rapidamente, pois é perseguido e só fica em torno de 3 a 4 meses na cidade, não podendo assim estar numa comunhão e lançar as bases da igreja. Então ele escreve esse livro, ele começa escrevendo Tessalonicenses, a primeira carta principalmente, agradecendo a Deus e dando graças, porque ele ouviu do pastor jovem Timóteo que a igreja estava firme, a igreja estava caminhando em Cristo Jesus. Então nós temos este contexto para o livro de Tessalonicenses. Até o capítulo 3, nós temos Paulo dando graças a Deus e confirmando ali o ministério naquele local. Tessalônica era uma cidade muito importante no Império Romano. Ela ficava bem próxima da capital e dava rotas para vários lugares do Império Romano. E o Império Romano, ele era bastante grande. Então, ali era um ponto estratégico que Paulo queria, sim, estabelecer para que assim o evangelho se difundisse não só pelo mundo judeu ali, concentrado onde Jesus estava ali em Israel, mas sim por todo o mundo. Então, Paulo escreve isso aliviado por ter Deus ali suprindo a necessidade daquele povo. E ele chega aqui no capítulo 5, versículo 18, falando: em tudo deem graças. Nós, quando lemos esse versículo aqui é bem conhecido. Uma vez eu escutei que é um versículo de geladeira, porque a gente escuta tanto que é comum para nós. Mas nós, às vezes, não prestamos atenção. Paulo, ele coloca o em tudo. Não coloca o por tudo. Até porque seria estranho nós darmos graças por tudo a Deus. Nós não chegamos e damos graças a Deus pelos nossos pecados. Nós não chegamos, pô, Deus, muito obrigado, porque eu pequei hoje. Eu fui lá, contei uma mentirinha, fui lá, enganei meu pai, enganei minha mãe. Não, nós não chegamos assim. Nós chegamos a Deus dando graças por tudo. Mas Paulo, ele enfatiza para dar graça em todas as situações. Paulo aqui, ele passou uma situação adversa em Tessalônica. Ele, obviamente, gostaria de ter passado mais tempo para lançar as bases, para sanear as dúvidas, e aí sim construir uma igreja forte, uma igreja já centralizada ali no Evangelho. Então, mesmo com isso tudo de adverso, Paulo, ele registra a graça dele nos 3 primeiros capítulos. E, além do exemplo dele, ele pede, não só pedindo, mas dando uma ordem aos Tessalonicenses, que em tudo deem graças. O deem, esse verbo dar, aqui ele está escrito no imperativo. Para quem estuda a língua portuguesa e estuda as línguas latinas em geral, o modo imperativo é um modo de ordem. Não há escolha, você faz e ponto final. É como se Paulo fosse o general do quartel de Tessalônica, ele estivesse mandando aqueles crentes para uma missão, e a missão deles é dar glórias a Deus, é exaltar o nome de Deus, dar graças por tudo aquilo que Jesus tem feito. Assim como escreveu
para os Romanos, lá no capítulo 8, versículo 28, porque todas as coisas foram feitas para o bem daqueles que amam a Deus, e assim continua, ele ressalta isso agora dando uma nova instrução ainda, porque tudo é feito para o bem de vocês, vocês devem dar graça em tudo. Eu fui expulso daqui, tive que sair escoltado, mas mesmo assim, continuo dando graças a Deus, exalto o nome do Senhor e louvo o seu nome, pois vocês continuam firmes na palavra de Deus. Então, Paulo ele coloca-se como um exemplo vivo, mas além disso, ele também pede, ordenando de uma certa forma, que aquele povo dê graças. Até porque a graça, a gratidão, ela é algo que vai muito além do pessoal. A gratidão, ela não só se retém a nós mesmos, até porque a gratidão, quando uma pessoa é ingrata, nós já sabemos que aquela pessoa ali é meio chatinha, vamos colocar assim. A gente fala, poxa, fulano toda hora vive resmungando, toda hora reclama de alguma coisa, tá toda hora com o coração contrido. E a ingratidão, ela traz consigo vários outros pecados. Ela traz consigo a avareza, traz consigo a inveja, traz consigo aquilo que sempre querendo mais e não estando satisfeito plenamente com a vontade e a soberania de Deus Pai. Então, Paulo, quando ele coloca, deem graças em tudo, ele está pedindo para a igreja, sejam crentes, vamos se alicerçar na necessidade e na suficiência de Deus Pai, como aquele que suprirá todas as necessidades. E as necessidades vão ser para o bem de vocês, não um bem terreno, não é aquele bem que talvez tudo que eu queira vai se concretizar, mas sim o bem maior para o cristão é a vida eterna. O bem que nós temos é a morte de Jesus Cristo naquela cruz, que levou os nossos pecados, e Ele ressuscitou ao terceiro dia, e hoje vive e reina para todo sempre. Então, todas as coisas que acontecem, desde a criação do homem, desde a criação do mundo, levam para o bem daqueles que amam a Deus. E Paulo ressalta isso de uma forma maravilhosa. Vamos lembrar que na criação, Deus, quando começa a criar e fala, haja luz, Deus viu que a luz era boa. Deus cria as árvores, Deus cria os pássaros, os animais, e por final Ele cria o homem e sopra o fôlego de vida nele. Isso é especial. Nós somos criados para glorificar a Deus. Nós somos criados simplesmente num regime de servidão, não uma servidão por imposição ou por medo, mas uma imposição de amor. O amor de Deus é tão irresistível que nós não conseguimos não dar graças. O cristão, a vida do crente, é baseada na graça e é baseada na gratidão pelo favor imerecido de Jesus na cruz. E Paulo continua, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Paulo, ele não coloca como se fosse ele que está falando isso porque ele acha, porque é algo que veio na cabeça dele e isso é maravilhoso. Não, Paulo ele é inspirado pelo Espírito Santo, pela vontade do Pai. Ele fala, vocês têm que ser gratos, porque Deus assim quer. Vocês têm que viver em gratidão, pois assim Deus fez. Deus fez vocês, Deus nos fez como humanos para sermos gratos e ressaltar, espelhar a glória, a magnífica criação de Deus. E Paulo vai colocando isso de uma forma tão linda e tão esplendorosa que choca a todos nós. Porque Paulo provavelmente aqui não tinha motivo nenhum para dar graças aparente. Ele foi expulso da cidade. Ele teve que sair escoltado, não conseguiu nem dar os alicerces, a base para aquela igreja. Mesmo assim, ele continua dando graças. Ele foi perseguido, continuou dando graças. Ele foi preso, louvou, continuou dando graças. Na hora da sua morte, na hora do seu julgamento, continuou dando graças. A graça, a gratidão é o alicerce para a vida do cristão e para a vida da igreja em comum, porque Paulo aqui não escreve para uma pessoa em específico, ele escreve para a igreja. Se nós somos gratos em todos os momentos, nós assim fortalecemos o nosso irmão e fortalecemos a nossa congregação. A partir do momento em que o nosso irmão ou alguém que lá de fora vê que tudo tá ruim, tudo tá adverso, mas vendo nós, como os cristãos, dando graça, eles se abismam e se encantam, porque somente Deus é suficiente nas nossas vidas, que tudo se enche. A presença do Pai se enche. Quem vem aqui nos estudos de quarta, se lembra que a presença do Senhor Jesus ali, quando Maria,
ela derrama o perfume aos seus pés e ali sim batiza o Senhor Jesus. Ela quebra um vaso de mármore caro, o vidro era caro, o perfume dela era nada puro, era um perfume caríssimo. Além de usado para perfumar a pessoa e dar um bom cheiro, era usado para fim medicinal, então isso aumentava mais o valor ainda. Mas nada disso chegava perto da suficiência de Jesus Cristo estar naquela casa. Nada tinha mais importância do que somente Jesus Cristo estar ali. E isso serve para nós como igreja. E se não há motivos aparentes, o salmista lá no Salmo 117, versículo 1 fala: porque eu darei graças a Deus, porque Ele é bom e o seu amor dura para sempre. Nós vemos que o salmista ele coloca de novo a bondade de Deus. Deus é tão bom que mesmo quando o homem cai na criação, Deus já tinha um plano de salvação para o homem. Desde antes da fundação do mundo, Deus já tinha pensado em como resgatar os seus. Isso é maravilhoso. Quer mais bondade do que isso? Não existe. Ele dá o seu Filho unigênito, como fala lá em João 3,16, para todo aquele que nele crê. Jesus se desfaz da sua glória, se veste na nossa carne humana, passa por todo o sofrimento, passa por uma morte humilhante, uma morte dolorosa, para demonstrar a graça de Deus. A bondade do Pai é revelada plenamente em Cristo Jesus. E para isso nós devemos dar graças. Hoje nós estamos sentados aqui com uma Bíblia na mão, podendo falar do Evangelho. Nós não temos restrições a chegar lá fora e falar: Jesus te ama. Nós não seremos presos, nós não seremos assaltados, nós não seremos espancados por isso. E isso já é motivo de graças. E mesmo se tudo isso fosse ao contrário, se nós fôssemos espancados, se nós fôssemos açoitados por nós pregarmos a palavra de Deus, tínhamos que dar graças, pois nós temos o privilégio de apanhar por Cristo Jesus. Não há motivos mais preciosos do que a bondade de Deus. E o salmista ainda fala: porque o seu amor, ou em algumas traduções, a sua misericórdia dura para sempre. Deus, Ele fez uma obra, um plano de salvação tão perfeito, que não se durou somente como uma aliança passageira, assim como foi com Israel. É uma aliança eterna, firmada no amor, firmada na obra de Jesus Cristo, na morte e ressurreição do seu Filho. E isso é motivo de tanta alegria, motivo de felicidade tamanha. Mas mesmo assim ainda somos crianças espirituais. Mesmo assim ainda conseguimos tirar um tempo para tudo estar errado. Tudo está errado. Passamos esse ano, agora já estamos no final de novembro. Quantas vezes nós simplesmente agradecemos por ver a misericórdia de Deus se renovando a nossa vida, por nós acordarmos mais um dia. Quantas vezes nós paramos para reclamar, mas quantas vezes nós paramos para agradecer? As nossas orações, elas são muito mais pedintes, como se fosse uma esmola, pedindo uma esmola a Deus. Mas quantas vezes nós chegamos ao Pai e falamos: eu te amo, um obrigado, Deus. Eu tenho uma casa, eu tenho um teto. Eu posso não ter a melhor casa, não posso não morar numa mansão, mas eu tenho um teto para poder morar. Posso não ter a melhor roupa, desde que eu tenha uma muda de roupa e comida para comer, já teria que estar satisfeito. Obrigado, Pai. O Senhor tem provido a minha casa. Passamos por uma pandemia. Quantos aí fora não perderam os empregos, mas o Senhor nos sustentou? Somos gratos por isso. Mas ainda assim conseguimos ser nenéns espirituais perante Deus. E toda hora ter uma birra diferente. Toda hora bater o pé, choramingar e reclamar que o pão não está tão bom. Um pão de sal, podia ser um pão doce. A comida... ovo, de novo, com frango. Podia ser uma carne, né? Uma alcatra. Mas quantas vezes nós paramos para agradecer simplesmente o fato que abrimos o olho e podemos louvar o nome do Senhor. Hoje nós estamos aqui, hoje a irmã Marise voltou à casa do Senhor depois de 3 meses. Glorificado seja o nome do Senhor, a gratidão que nós temos que ter por simplesmente termos saúde para estarmos aqui e derramar o nosso louvor, a nossa adoração. Isso é grandioso, irmãos. A gratidão, ela é o alicerce de uma vida baseada em Cristo Jesus. E com a gratidão, com o coração grato, conseguimos desenvolver um maior mandamento. Jesus fala que os maiores mandamentos são amarás o Senhor teu Deus de todo o teu
coração e de toda a sua alma e de todo o seu entendimento, além de amar o teu próximo como a ti mesmo. Nós sermos ingratos, isso endurece o nosso coração. Nós nos retraímos na nossa ingratidão, nos afundamos na nossa avareza, na nossa inveja, e ainda assim nós não conseguimos tirar um tempo para simplesmente amar o nosso Deus do nosso coração, com o nosso entendimento, o nosso estudo, a nossa leitura diária da Bíblia. Nós não conseguimos parar com esses momentos e falar: Deus, como és maravilhoso. Olharmos para Deus e falar: Deus, como és lindo. A tua obra é perfeita. A tua vontade é boa, perfeita e agradável. Muito obrigado, Senhor. Obrigado pelo Senhor ter me sustentado por mais um dia. Sei que está difícil. O meu chefe está pegando no meu pé. A minha casa está uma bagunça. Talvez meus parentes estejam me perturbando na alma. Estou passando por batalhas espirituais tremendas. Mas o Senhor tem me sustentado. E somente por isso sou grato. Por a tua bondade de estar me sustentando. Pois se somente Deus tirar a mão de nós por um segundo, não seremos nada. Se Deus desviar o olhar de nós por um momento sequer, nós não conseguiremos respirar. Nós somos altamente dependentes de Deus. E a nossa a nossa gratidão tem que estar pautada nisso. A nossa gratidão tem que estar pautada pelo simples fato de Deus ser bom. E Ele ama nós, mas nos ama não só por um momento. A sua obra, o seu reinado, o seu poder sempre irá reinar. E isso é motivo de grande alegria. Motivo da alegria maior do cristão é dar graças. Mas não somente com palavras bonitas. A nossa vida tem que ser uma eterna gratidão a Deus. Nossa vida tem que ser um espelho de somente Deus ser refletido. Quando as pessoas olham para nós como igreja, isso num cenário geral, Igreja Brasil, as pessoas já não olham mais para nós com aquele olhar de que eles são servos fiéis. Eles olham para nós com aquele olhar de meu Deus, ele é crente. Esse pessoal não me desce. Esse pessoal não serve. Esses crentes abominam nós, nos abominam, nos colocam para baixo, como posso falar, nos tiram sarro das nossas convicções. Mas isso porque deixamos de ser gratos pelas simples coisas. E quando damos espaço para a gratidão, para o Espírito de Deus reinar em nossas vidas, o milagre acontece. Deus entra com provisão. O pastor hoje pregou sobre prosperidade. Quando nós somos gratos a Deus e quando nós damos com generosidade, não somente ofertas monetárias, mas ofertas de louvor, ofertas de gratidão, ofertas de adoração a Deus, Deus nos prospera. E a prosperidade do crente não é somente ter os bens materiais, não é somente ter uma casa, ou as melhores roupas, ou as melhores vestes. É ser sustentado por Deus dia e noite e ver a poderosa mão de Deus agindo no nosso meio. Irmãos, estamos chegando no final de ano. Normalmente, no Natal, nos reunimos com as nossas famílias. Ano Novo, nós nos lembramos de tudo que aconteceu nesses 11, 12 meses. E garanto que nós lembraremos de muitas coisas ruins. Nós lembraremos de muitas lutas. De cada vez que nós caímos, nós lembraremos. Porque isso deixa cicatriz. O pecado, ele deixa a sua marca. E tudo bem. Mas nós devemos olhar para Deus nesse final de ano. Dar graças. Porque mais um ano, Deus sustentou a sua casa. Mais um ano nós passamos por uma pandemia. Quantas pessoas se desviaram do amor de Deus? Quantas pessoas se perderam do Evangelho? Mas Deus ainda teve a misericórdia de nos sustentar por mais um dia, por mais um ano, por mais um mês, uma semana e por o tempo que for. Nós temos que ser gratos em todo o tempo. Quando chegarmos em nossas casas, hoje, devemos lembrar que naquela cruz, Jesus morreu por nós. E não há motivo maior de gratidão do que ter nossos pecados perdoados. E são inúmeros. São inúmeros. Nossos pecados, certeza que caíram como um peso enorme sobre os ombros de Jesus naquela cruz. Nós devemos ser gratos
porque o Deus Todo-Poderoso deixou sua glória, nos salvou, nos redimiu, e um dia nós seremos glorificados na presença do Pai. Chegaremos no grande dia e queremos ouvir aquela frase: seja bem-vindo ao descanso, servo bom e fiel. Temos que ser gratos a Deus, porque um dia, e eu tenho fé que todos aqui, espero que todos aqui, ouviremos essa frase e poderemos estar em plena comunhão com o Pai, ceando em sua mesa, cantando no coro celestial e dando glórias a Deus dia e noite, sem cessar, como Ele merece. Saiamos daqui dessa maneira, irmãos, dando gratidão, dando graças, pulando por aquela porta, chegando hoje em nossas casas, amanhã no trabalho, na escola, faculdade, onde quer que for. As pessoas olham e falam: tem algo diferente, ele está alegre. Vão perguntar: o que aconteceu? A graça do Senhor me basta. A vida do Jesus Cristo foi suficiente para eu poder dar graças. Mais um dia eu abri meus olhos, li a palavra de Deus, posso louvar o seu nome, e isso me basta, isso me sustenta. Eu tenho uma família linda, e isso me basta. Eu tenho Jesus, isso me basta. Tenho comida em minha mesa, nem que seja uma água na geladeira, isso me basta. E Deus seja glorificado, honras e glórias a Deus. E é isso que nós devemos ter em nossos corações. A gratidão a Deus, as graças que são devidas a Deus, não só são como um remédio à nossa alma, mas como um remédio à alma da igreja. Isso fortifica os nossos irmãos. Isso serve também como evangelismo aos que estão lá fora. Jesus, quando se despede de seus discípulos, ele fala: ide e pregai a toda criatura. E a nossa forma de pregar, se nós não formos bons com as palavras, é com a nossa vida. A nossa vida, ela reflete a imagem de Jesus, ela tem que refletir a imagem de Deus. Então, que saiamos daqui renovados pelo Espírito Santo, que saiamos daqui felizes e gratos pelo simples fato de termos Jesus ao nosso lado, pelo simples fato de termos a Deus em nossas vidas. Amém? Feche sua cabeça, incline-se. Vamos pedir a Deus sua graça, sua misericórdia. Deus Pai, muito obrigado, Deus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai. Te agradeço, Deus, que em meio às dificuldades, em meio, Senhor, às lutas, ainda assim o Senhor cuida de nós com tamanha bondade, com tamanho zelo, com tamanho carinho, Pai. Obrigado, Senhor, pela obra de salvação. Obrigado, Senhor, por aquela morte naquela cruz. Muito obrigado, Deus, pois só isso nos basta. Só esse motivo, Deus, a sua bondade, o seu amor que dura para sempre. Somente isso me basta para ser grato e viver uma vida em gratidão ao teu nome. Obrigado, Deus, por cada momento. Obrigado, Deus, pelas lutas que nos edificam, que nos trazem para perto de Ti. Obrigado, Senhor, pelos momentos de bênção, pois sabemos que o Senhor abençoa os seus. Muito obrigado, Deus, por esse momento dessa pregação. Que o Senhor esteja conosco na volta aos nossos lares, nos dando uma semana abençoada, nos transformando, Pai, para que sejamos cada vez mais espelhos da Tua glória. Esteja conosco em cada momento. Assim te peço e oro, no nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém.